resposta de que a vitória vem das tuas mãos poderosa. O Senhor é soberano, o Senhor é grande, e é no Senhor que nós somos vitoriosos. É na tua presença, é na tua graça, é na tua misericórdia. Vai pelejando, Senhor, vai pelejando nesta tarde, vai pelejando em nosso meio, vai ao encontro desta vida neste momento que está precisando, que está necessitando de um milagre, que está necessitando de uma resposta, de um livramento das tuas mãos. Vai repreendendo o inferno, vai repreendendo as obras malignas, vai repreendendo a fúria de Satanás, vai colocando por terra nesta tarde, vai colocando por terra todo principado, toda potestade, todo o mal, Senhor, que está disperso nos ares, todo espírito maligno, todo espírito imundo, a todo espírito de enfermidade saia pelo poder do sangue de Jesus Cristo, saia pelo poder do nome do Senhor, em o nome de Jesus Cristo saia todo espírito das trevas, saia todo espírito maligno, a toda a legião do inferno saia desta casa, saia do meio desta família, saia deste corpo agora, Satanás. Saia espírito maligno, espírito imundo, espírito de desespero, espírito de angústia, saia, espírito de enfermidade, saia desse corpo, saia desta casa, saia do nosso caminho, espírito do atrapalho, do impedimento, saia. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso. Vai queimando, Senhor, agora, vai queimando todo o mal que está sobre as nossas vidas, todo mal lançado, proferido, pago, aleluia, pelo inimigo, em o nome de Jesus Cristo, saia espírito maligno, saia espírito do desespero, saia espírito da angústia, saia espírito do pânico, espírito de enfermidade, saia desse corpo agora, saia espírito maligno, saia toda a legião do inferno, toda a legião maligna do inferno, saia pelo poder do sangue, é pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, é pelo teu sangue, Senhor, é pelo poder do teu sangue que foi derramado naquela cruz em nosso favor, para nos dar o perdão, para nos dar a remissão, para nos dar a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal e sobre a morte. Oh Deus, aqui nós estamos, nós reconhecemos, Senhor, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, nós colocamos a nossa casa, nós colocamos os nossos familiares. Orianda labassurianda labai, orica labassuri me clamas. Opera nesta tarde, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, manifesta os teus sinais, que todo mal não resista, que todo mal seja repreendido, seja posto por terra, pelo poder do teu nome e pela tua presença que está neste lugar. Vai queimando, Senhor, queima agora toda obra maligna, queima agora toda obra satânica, queima agora toda obra do inferno, em nome de Jesus Cristo. Desfaz as obras do mal, desfaz as obras do inimigo e dai-nos a vitória, dai-nos a cura, Senhor, o milagre das tuas mãos. Peleja em nosso favor, toma em tua presença as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas aflições. Toma na tua presença e dai-nos o milagre em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, aleluia, abra a Bíblia Sagrada, aleluia,
Abra a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1. Você que tem a Bíblia Sagrada, vamos ler juntos nesta tarde. Quem sabe você não tem a Bíblia física, mas você tem a online, você, se puder, abrir para acompanhar a mensagem, para nós lermos juntos a palavra do Senhor que se encontra, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 1, a qual diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Aleluia, podem sentar. Glorificar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nesta tarde aqui neste lugar? Tem alguém? Todos já são frequentadores, membros, visitantes. Hoje nós lemos uma palavra muito conhecida, uma das narrativas mais poderosas dos evangelhos, onde nós podemos contemplar a grandeza do poder do nosso Deus, deste Deus a qual nós nos reunimos nesta tarde para adorá-lo. A razão pela qual estamos aqui é para adorar ao nome que é santo, ao nome de Jesus Cristo. É claro que o principal motivo é adorá-lo, mas nós também viemos buscar orientação, ajuda, força, milagres, vitórias, curas, respostas, a qual lá fora nós não encontramos, a qual lá fora nós não conseguimos, mas aqui através da mensagem, através da presença, através da oração, o Senhor, Ele manifesta a sua presença, o Senhor manifesta os seus milagres, as suas maravilhas, as suas curas, a sua resposta sobre nós. A palavra de Deus é santa, é poderosa, é gloriosa. Todo milagre só ocorre pela palavra de Deus. Deus, Ele manifesta o seu poder pela sua palavra. Por isso é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. Porque além de termos orientação, de recebermos milagre, ainda recebemos a fé, a certeza do que nós não vemos, mas cremos. Em um mundo aonde há tanta incerteza, tanta maldade, tanta injustiça, tanta dificuldade de esperança, mas na presença do Senhor, pela sua palavra, nós recebemos esperança, nós recebemos vida, nós recebemos força,
nós recebemos fé para prosseguirmos, para continuarmos a jornada em sua presença. E nesta tarde nós vemos um relato acerca de uma família, Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Mas não era só mais uma família da Judéia. Eles viviam em Betânia da Judéia. Mas a Bíblia diz que eles possuíam uma amizade. Uma amizade com Jesus. Jesus é amigo de Marta, Maria e Lázaro. E não apenas amigo, mas a Bíblia nos diz que Jesus ama a Marta, Maria e a seu irmão Lázaro. Um amor fraternal, um amor íntimo, um amor de amigo. E eu pergunto para você que está aqui nesta tarde, você ama Jesus Cristo? Você é amigo, você é amiga de Jesus? Aleluia. Então esta família, ela possui uma amizade. Jesus por diversas vezes esteve, comeu, conviveu intimamente com esta família de irmãos. Porém agora ele está um pouco distante de Betânia. E a Bíblia diz que Lázaro está enfermo. E a enfermidade se agrava. E vendo as suas irmãs que a situação de Lázaro está agravada, elas enviam um mensageiro até Jesus. E a solicitação é simples, é clara. Elas enviam um mensageiro para dizer ao Senhor. E o mensageiro declara quando chega diante de Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. Não é necessário dizer mais nada, porque quem ama tem pressa em socorrer. Quem ama tem pressa em estender as mãos. Quem ama deseja apressadamente ir ao socorro, atender o pedido que lhe é feito. Aleluia, pode glorificar. Então as irmãs acreditam, têm a certeza de que Jesus, ao ouvir a solicitação ou o pedido de ajuda, viria imediatamente. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, ele declara: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Em tudo há um propósito. Porque eu perguntei nessa tarde se você é amigo, se você é amiga de Jesus, e se você o ama, e se você tem a certeza, a convicção de que você também é amado por Jesus. Porque ao nós lermos a mensagem, nós observamos que João, ao escrever a narrativa da enfermidade e da morte de Lázaro, ele deixa claro que Jesus ama esta família, que Jesus ama a vida de Marta, Maria e Lázaro. Ser amado por Jesus, ser amigo de Jesus, não impediu a adversidade vir sobre esta casa. Não impediu a enfermidade chegar. Não impediu a frustração de não ter a solicitação atendida imediatamente acontecer. Amar a Jesus e ser amado por Ele, nem sempre irá nos livrar de situações difíceis, de momentos complicados,
de momentos de enfermidade. Nós somos humanos, não é porque cremos, não é porque a presença do Senhor está sobre nós, que nós estaremos isentos de aflição, que nós estaremos isentos de enfermidade, que nós estaremos isentos de perda, de sofrimento, de situações difíceis. Ele nos alertou: enquanto estiveres no mundo, tereis aflições. Mesmo tendo o seu amor, mesmo sendo amigos, tendo comunhão, intimidade com Ele diariamente, através da pregação, através da oração, através de uma vida de serviço ao Senhor. Não vai nos livrar. Não vai nos livrar. E nós vemos também que Jesus, ele não atende imediatamente a solicitação. A Bíblia diz que, recebendo o mensageiro e a mensagem, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele se demora 2 dias mais. E só após esses 2 dias mais, ele vai para a cidade de Betânia. Nós vemos aqui também que nem sempre Deus irá nos atender no momento que nós desejamos. Deus, ele não trabalha de acordo com a nossa vontade, com o nosso tempo, com o nosso querer. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o momento exato. Ele sempre tem algo maior e melhor. Em tudo há um propósito divino sobre as nossas vidas. Até mesmo na demora há um propósito. Até mesmo na demora há uma razão. Deus, aleluia, Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não está alheio ao nosso pedido de ajuda e socorro. Mas Ele sabe o tempo de socorrer a nós. Aleluia. Ele sabe quando socorrer. Porém, aqui, nós vemos que, quando Jesus decide retornar para a Judeia, para a cidade de Betânia, já faz 4 dias que Lázaro está morto. Eu posso entender que, tão logo o mensageiro saiu para anunciar a enfermidade, enquanto o mensageiro estava percorrendo o trajeto até Jesus. Isso a Bíblia não diz, eu acredito assim. Que Lázaro em seguida já veio a falecer. Imagina o desespero das suas irmãs, da sua família, dos seus conhecidos, dos seus amigos, que agora estão vendo aquelas 2 vidas que permaneceram, as suas irmãs Marta e Maria, e ficarão desamparadas. Porque na época de Jesus, as mulheres dependiam totalmente da sua sobrevivência, da figura masculina, do homem da sua casa, do seu irmão Lázaro. E agora elas estavam desamparadas, redobrando assim o sofrimento dos seus corações. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vamos retornar. Lázaro dorme, eu irei despertá-lo. Os discípulos pensaram: se dorme, está bem. Acreditando
que Jesus estava falando acerca do sono natural, mas não. Então Jesus fala abertamente: Lázaro está morto, e eu irei dar-lhe vida. Porém, aqui também há uma situação. Jesus se afastou da Judeia, de Jerusalém, porque lá perseguiam a ele e buscavam a sua morte. E alguns dos seus discípulos justamente questionaram isso a ele. O Senhor, nós vamos voltar para o lugar onde buscam a sua morte. Jesus não teme. Jesus é Deus. Ele é Senhor. Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos para a situação e vemos impedimentos. Vemos adversidades, mas para Ele não há impossibilidades, para Ele não há impedimento, para Ele não há nada que impeça. A sua palavra diz que operando Deus, quem poderá o impedir? Quem poderá impedir o agir do Senhor? Quem vai poder impedir quando Deus ele age, quando Deus se move, quando Deus determina, quando Ele, aleluia, nos concede o seu milagre, a sua vitória? Ninguém pode impedir. Então Jesus vai com os discípulos para Betânia, da Judeia. A Bíblia diz que ainda ao entrar na aldeia, e ao saber Marta que Jesus está chegando, ela não o aguarda a chegar em sua casa, mas ela vai apressadamente o encontra no meio do caminho. E com o coração aflito, angustiado, ela chega ao Senhor e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para Marta, Jesus chegou tarde. Para ela, não havia mais nada a ser feito. A situação já estava decretada, a morte já havia chegado. Para Marta, não há mais o que ser feito. Porém, quando ela diz isso: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, eu creio, mas que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus olha e diz para ela: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Marta deixa Jesus e vai apressadamente novamente para a sua casa. E avisa a Maria: Maria, o mestre está chegando. E ambas saem apressadas da sua casa. E ali haviam muitas pessoas, amigos, conhecidos. Vinham, porque havia um costume entre os judeus, a qual os amigos e conhecidos deveriam prestar condolências durante uma semana à família enlutada. Então lá estavam muitas pessoas, consolando, auxiliando, confortando pela perda de Lázaro. Então essas pessoas, ao verem Marta e Maria saírem apressadamente, diz a palavra que eles acreditavam que elas iriam ao sepulcro para chorar, para lamentar a morte do seu irmão Lázaro. Porém, eles contemplam que elas estão indo ao encontro de Jesus. E quando Maria também chega diante do Senhor, ela diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Para elas, diante da dor, da perda, não há mais solução. Elas se esqueceram de tudo que Jesus já havia feito, de como ele ressuscitou a filha de Jairo, de como ele, aleluia, pela fé do centurião em Cafarnaum, crendo que uma palavra o servo seria curado e liberto do tormento a qual se encontrava. Elas se esqueceram de que lá no tanque de Betesda havia um homem que há 38 anos estava paralítico. E Jesus chegou até ele e disse: homem, quer ficar são? E ele disse sim. E Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e vai, anda. Elas se esqueceram de que Jesus curou a cego, como o cego Bartimeu em Jericó. Elas se esqueceram de que Jesus curou leprosos, expulsou demônios, de que Jesus fez muitas e muitas maravilhas. Há coisas impossíveis para o homem, ele operou. Mas elas não tinham a convicção, a fé, de que agora, na situação de morte, Jesus poderia reverter. Por isso elas declararam: se o Senhor viesse enquanto a enfermidade, enquanto ainda estava vivo, ele não teria morrido. Em outras palavras. Então, quando Maria também diz, a Bíblia diz que o Senhor, ele se moveu muito no seu coração, ele sentiu a dor da perda, a dor do sofrimento daquelas irmãs que haviam depositado a confiança nele, tinham esperança, mas para elas parece que o Senhor negligenciou, parece que o Senhor estava alheio, estava longe do sofrimento e despreocupado. Mas não. Às vezes parece que o Senhor está distante de nós, mas Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos consolando, através do seu Espírito Santo, trazendo palavras de conforto, de consolo, para que nós não venhamos temer, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos descrer da sua presença, do seu poder, da sua ação poderosa sobre as nossas vidas. Aqui, ao lermos a narrativa da enfermidade e morte de Lázaro, nós lemos um pequeno versículo que para mim é um dos mais poderosos, que diz que Jesus chorou, demonstrando a sua humanidade, o seu amor, o seu sentimento. Ele sente a nossa dor, Ele chora conosco, Ele sofre quando nós sofremos, Ele sente as nossas dores. Ele não está longe, mas Ele está perto, com aqueles que creem nele, com aqueles que confiam no seu poder e na sua presença. Ele chorou. E ele disse: me leve até onde ele está sepultado. E ali as irmãs levaram, e as pessoas, já uma multidão se reunia diante do sepulcro onde Lázaro havia sido sepultado. E a Bíblia diz que era uma rocha que havia sido cavada, e ele estava depositado lá, e havia sido posto uma pedra diante daquela rocha, e ali o corpo de Lázaro está sepultado. E diante do sepulcro,
A Bíblia diz que Jesus se moveu novamente no seu íntimo. E ele olhou para as irmãs e disseram: removam a pedra do sepulcro. E Marta chegou até Jesus e disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus olhou para ela e disse: Marta, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto e crê em mim viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus olhou para ela e disse: tu crê nisso, Marta? E ela respondeu: eu creio. Então creia, não duvide, aleluia, de que Ele pode fazer o impossível sobre as nossas vidas, mesmo que pareça impossível. Mesmo que a situação já esteja sepultada, mesmo que a situação ao olho humano não há mais o que ser feito, confiemos no Senhor, cremos nele, busquemos a sua face, coloquemos-nos nas tuas mãos, nas mãos do Senhor a situação. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é sublime, Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Lembra que eu disse no início que até na demora há um propósito? O que parecia demora é propósito divino. Em tudo há uma razão. Estamos aqui nesta tarde não é por acaso, há uma razão divina. O Senhor nos trouxe aqui para nós nos reunirmos na sua presença, para ouvir a sua palavra, porque Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem livramento, Ele tem libertação, Ele tem vitória contra o mal nesta tarde sobre a sua vida. Aleluia. Mas você crê? Você crê que o Senhor está aqui? Você crê que Ele pode fazer o impossível? Ele disse para Marta: se você crê, você vai ver o impossível de Deus. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor sendo manifesta. Creia no poder, creia na presença, creia no impossível do Senhor sobre a sua vida. Ele vai fazer o impossível. Então, Jesus querendo realizar algo, e nós, como Marta, muitas vezes, por sermos humanos e falhos e descrentes, olhamos: não, mas isso aqui o Senhor não pode fazer, esse ali o Senhor não pode restaurar, aquele lá está no fundo do lamaçal do pecado, Jesus não vai fazer, aquela situação lá já está morta. Nós somos assim, mas o Senhor nos chama a crer, crer não por vista, mas por aquilo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração é chamado a confiar, até a certeza está no fundo do poço, a mão dele é grande, é poderosa para resgatar, aquela situação já está perdida, Ele pode mudar a situação e dar a vitória. Aleluias! Quem sabe alguém já disse para você: desiste de orar,
Desiste de pedir, até hoje não aconteceu. Não vai mudar essa situação. Aceita a situação, aceita a enfermidade. Não, continue fazendo o tratamento, mas buscando a cura no Senhor. Continua crendo que no tempo determinado por Deus, no tempo do milagre dele, Ele vai curar, Ele vai fazer levantar do leito da enfermidade, Ele vai transformar, Ele vai tirar lá do lamaçal, lá das drogas, lá dos vícios, lá do mundo da criminalidade. Ele pode fazer, se nós continuarmos crendo, se nós continuarmos pedindo, se nós continuarmos buscando. Ele fará, para que o nome dele seja glorificado. E nós não podemos desistir jamais. Nós somos chamados a perseverar em oração, em confiança, em busca, em certeza de que a resposta não vem deste mundo, a resposta vem do alto. Como diz o salmista, é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem o milagre sobre a nossa vida. É do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele tem os ouvidos inclinados, Ele ouve. E Ele tem a mão estendida para socorrer, para resgatar, para atender ao nosso clamor. Não podemos fazer como Marta. Se Jesus está dizendo, tira a pedra do impedimento, remova a incredulidade da sua vida, remova o eu não sei, quem sabe não vai dar, hoje não, desse jeito não vai acontecer, não. Remova essa pedra, deixa a voz do Senhor bradar no íntimo e profundo do seu coração, aonde Ele está dizendo, remova a pedra do impedimento, remova a pedra que hoje está diante de você, impedindo você de alcançar aquilo que Ele quer realizar, ou aquilo que aos seus olhos é impossível, Ele pode fazer. Então a pedra é removida. A pedra é removida finalmente. Jesus olha para o céu e faz uma breve oração. Pai, ouça-me, ainda que eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falo isso para que aqueles que aqui estão ouçam e saibam que eu e o Senhor somos um. Glorifica o teu Filho agora aqui na terra, para que o seu nome seja glorificado. Após orar, ele olhou para o sepulcro e bradou com a sua voz e a sua palavra. Lembra que eu disse, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Jesus foi lançada. Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que aquele homem que depois de 4 dias estava morto, conforme a sua irmã declarou, Senhor, já cheira mal, ou em outras palavras, já está em decomposição. Agora, ao ouvir a voz de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu para fora vivo. Vivo! E Jesus, ele estava envolto em panos. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Lembra que eu disse no início que até na demora há um propósito? Entre os judeus havia uma crença de que quando alguém, ou se porventura alguém estivesse morto, um agente divino poderia ressuscitá-lo. Eles tinham essa crença, no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Um agente divino, um anjo, um profeta, alguém enviado por Deus. Até o terceiro dia, eles criam que, através do agente divino, a pessoa poderia retornar à vida.
Porém, depois de 3 dias, a partir do 4º dia, somente Deus pessoalmente poderia ressuscitar alguém. E eis aí o recado de Jesus. Ele não foi antes para que o recado de que ele é um agente enviado por Deus. Mas ao 4º dia, Jesus está declarando para todos aqueles que ali estavam: eu não sou um agente de Deus, eu sou o próprio Deus pessoalmente. Eu estou aqui, eu sou o dono da vida, eu repreendo até mesmo a morte. A morte não tem poder sobre a palavra de Deus. Jesus declarou sem palavras, porque esta era a crença entre eles e esta é a razão pela qual ele se demorou 2 dias mais. Para declarar diante daquelas vidas, que diante dos olhos deles não era só um homem, mas é o próprio Deus em pessoa. Ele despiu-se da sua glória, ele desceu à terra, ele fez-se homem, ele habitou entre nós, ele veio mostrar o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo para com todos nós, para que nós, ao olharmos para a sua obra, pudéssemos ter vida e vida com abundância. Jesus Cristo é o Senhor. No seu nome há poder, no seu nome há perdão, no seu nome há reconciliação, a vida eterna. Só nele, nem o outro. Não há outro Deus, não há outro caminho, não há outro nome senão o nome de Jesus Cristo. E ele está aqui nesta tarde pelo seu Espírito Santo em nosso meio. Se ele operou a curas, se ele operou a ressurreição depois de 4 dias, para a medicina é impossível alguém voltar à vida. Ainda que alguns ressuscitam depois de alguns minutos, mas 4 dias já está em estado de decomposição. É impossível para a ciência, para a medicina, para qualquer lógica humana, alguém subir da tumba depois de 4 dias, mas Jesus faz o impossível. Ele é quem criou todas as coisas, ele é o autor da vida, e com ele a morte não pode. Quando ele chega, ele repreende até mesmo a morte. Ele é poderoso. Este foi o último e o maior milagre de Jesus. Foi o último porque tão logo a ressurreição de Lázaro, ele foi preso lá no Monte das Oliveiras. Foi levado diante do Sinédrio. Foi esbofeteado, cuspido, levou açoites, crucificado na cruz pelos nossos pecados, morreu no alto do Gólgota, foi sepultado. Mas a Bíblia diz que no 3º dia pela manhã, a pedra foi removida não por força humana, mas pelo poder de Deus. E ele levantou-se por si mesmo, mostrando que ele tem todo o poder. Ele venceu a morte, ele venceu aquilo que o homem, ou o que é o maior inimigo do homem, que é a morte, e ele venceu para que nós tenhamos vida. E ele está aqui nesta tarde para dar a vitória sobre o mal, para dar a vitória sobre o impedimento, sobre a barreira, sobre tudo que está trazendo sofrimento sobre a sua vida. Ele está aqui. Creia, coloque a sua vida na presença do Senhor e você verá o milagre de Deus sobre a sua vida, amém? Essa é a palavra do Senhor nesta tarde. O Senhor é poderoso.
Se Ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Não há nada que Ele não possa fazer, Ele pode fazer tudo. Mas para que Ele venha fazer, nós temos que crer. Ele disse isso para Marta: creia, creia para você ver, contemplar a glória de Deus. Você precisa crer, você precisa confiar. Você tem que crer também nesta tarde, amém? E eu pergunto, antes de nós pedirmos as ofertas, pedirmos os votos, antes de nós orarmos pelos dons do Espírito Santo nesta tarde, eu gostaria de perguntar se tem alguém em nosso meio, que você ouviu a palavra de Deus, e você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo. Você quer reconhecer a Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém nesta tarde para entregar a vida para Jesus? Se houver, vem aqui diante do altar e eu estarei orando por você. Tem alguém aqui nesta tarde para orar, para entregar a vida? Alguém para reconciliar? Não temos ninguém? Então pega na sua mão a oferta, o voto, a sua contribuição, para nós estarmos ajudando esta obra. Consegue pegar para nós, pastor, por favor, o voto aquele do Deus. Debaixo da promessa de Deus tem vitória, tem conquista. Sobre o mal Ele te faz triunfar. Se tua força é pequena, nenhuma praga vai invadir tua casa. É a palavra que te diz: se tu estás debaixo da promessa de Deus, tem milagre, providência, debaixo da promessa